sempre em busca da pérola na conchinha do meu amor. O Brasil teve 400 anos de escravidão e só muito recentemente que passou a se preocupar com a tortura. Esse é um movimento recente, junto com a redemocratização, quando o pessoal começou a ter abertura política, começaram a voltar os presos políticos, e aí se denunciou, as torturas foram denunciadas, né? Mas era uma tortura de classe média, né? Da classe média, de uma classe média branca. Então, por algumas décadas, isso foi um tema social importante, assim como a censura também foi algo que foi bastante falado, mas você vê como isso incide sobre um setor social brasileiro muito restrito. Isso foi uma fala, né, essa lembrança dos 400 anos de escravidão, que levou a tortura de muitas pessoas, a morte de muitas pessoas. Isso foi uma lembrança do Joel Rufino dos Santos. Foi um professor, né, de história, de literatura, enfim, intelectual, escreveu livros muito importantes, apesar de não estar num circuito assim mais cult, vamos dizer assim. Mas ele lembrou isso porque ele participou de parte da luta armada, né? Ele participou ali, tem a história específica dele. Se alguém quiser que eu comente aí a história do Joel, eu posso comentar. Só dar o comentário aqui embaixo. E é porque o Joel ele era de origem mais pobre, né? De classe média baixa, né? Negro. E ele entrou meio que sem querer, né, na luta armada. Entrou por convicções, pelas suas convicções, mas não é que ele fazia parte daqueles grupos, aquele aparelhamento, por exemplo, MR8. Você vai pegar a história de muitos militantes do MR8 que estudavam em colégios particulares caríssimos e tal. Enfim, então ele marca assim, né, ele se posiciona a partir dessa ruptura histórica, né, da escravidão, né, desse marco histórico, e também uma questão de classe e também por uma questão de geração. Ele foi aluno do Nelson Werneck Sodré, ele foi um dos primeiros escritores da História Nova, ali no pré-ditadura, no imediato pré-ditadura. Então, você vê essa história da ditadura a partir do Joel, é muito interessante, que você vê a diferença geracional, quando ele estava fazendo as referências ao Sodré, você vê as diferenças de classe, você vê as diferenças de raça. Então, por isso que eu comecei aqui esse vídeo falando dele, né, e esse recorte que ele faz. Por que essa tortura só virou notícia de jornal quando atingiu a classe média branca? E lembrando aí para se inscrever no canal, e se inscreve logo, não é possível que todo o programa, todo o vídeo tem que ficar igual esses idiotas aí falando para se inscrever toda hora, não existe isso. Implorando. Por outro lado, pegando um outro ponto de vista, o Bernardo Kucinski, que já é dessa classe média branca, ele perdeu a irmã, né, a Ana Rosa, e depois, né, depois de muitos anos, acho que em 2010, se eu não me engano, que ele publicou o livro dele, K, né, Relato de uma Busca, ele tenta reconstituir o que aconteceu com a irmã dele, uma autoficção, né? É um relato semificcional, vamos dizer assim. Ele coloca o pai dele como aquele que busca, até porque de fato foi quem buscou. O Bernardo na época estava fora, estava em Londres, ele é jornalista, estava escrevendo por lá, e tenta reconstituir essa busca do pai pela irmã, e toda uma história, né? Aí tem toda a história desse romance K, talvez alguns de vocês aí conheçam, mas tem um outro lado, tem uma pergunta que ele faz no romance, né, que secciona em duas. Uma, ele compara a ditadura militar ao próprio nazismo, não por uma questão quantitativa, mas ele chega a se perguntar se a ditadura não foi pior, né, do que o próprio nazismo, porque na verdade o nazismo as pessoas eram registradas, né, elas iam para, sei lá, para Auschwitz ou para qualquer outro campo de concentração, pegavam um trem e era tudo muito controlado ali pelo Estado alemão. Depois as famílias conseguiam ver para onde seus familiares foram. E a ditadura apagava todos os rastros. A história da irmã é parecida, se faz, mal comparando, é mais ou menos o caso da Elisa Salmudio. Você, né, você apaga totalmente os vestígios do que aconteceu com a pessoa. Então, para você recuperar, né, é bem mais difícil. Então, a família fica louca, enlouquecida, né? Mesmo passando os anos, passando o tempo, você não consegue ver o que aconteceu de fato. E um outro recorte que ele fica comparando lá
até que ponto é uma continuidade ou não do Estado Novo e tal, enfim, mas isso aí já seriam umas minúcias que eu acho que para o propósito desse vídeo aqui seria contraproducente. E, claro, né, você fazendo uma análise de várias pessoas, né, fazendo de um ângulo maior, você vê que a ditadura, no caso, ou esse estado de exceção brasileiro, ele é permanente, ou é um longo estado de exceção. Ele, ele se mantém, né, ele pode ter algumas rupturas, pode ter algumas mudanças, mas a antiga luta que é muito, muito bem documentada a partir do cinema, né, do cinema novo, da estética da fome, né? Ou seja, enquanto tiver fome, um país subdesenvolvido, né, a gente vai ter uma série de problemas, apesar hoje do Brasil já não ter um problema de fome assim tão grave em termos, porque isso volta, né, isso retorna, e mesmo assim nosso cobertor é curto, mas enquanto a gente tem uma série de gargalos aí que são históricos, esse estado de exceção acaba sendo permanente. Então, se você pegar a chacina, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, né, do Cláudio Castro, já é a segunda dele, né, pelo menos assim, maior, né, não que ele não faça outras com maior frequência, mas um pouco antes da eleição anterior, ele fez uma chacina bizarra, né, no Jacaré, na favela do Jacaré, foi de menor dimensão, mas ali os índices de aprovação do governo dele dispararam, praticamente ele garantiu a reeleição dele ali. E agora, de novo, né, mas agora ele está querendo reeleger, está querendo eleger o sucessor dele. E no caso ali, quando foi no Jacaré, ele não era tão conhecido, ele era o vice do Witzel, aquele que foi caçado lá, que perdeu o mandato. Então foi uma maneira dele capitalizar para si, né, a atenção pública. Na época, acho que essa questão da segurança pública e tal, do combate, né, ao inimigo interno estava mais forte lá em 2022, no caso, né, 2022 estava mais forte. E agora, enfim, você tem uma aprovação relativamente alta ao que ele fez, mas você encontra uma resistência social um pouco maior. Mas as chacinas, elas marcam a redemocratização. Se os presos políticos, né, foram soltos e tal, muitas dessas histórias começaram a ser investigadas, a serem contadas de novo, tudo o que aconteceu. E ainda hoje você tem uma demanda grande, né, por memória. A chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, a chacina do Carandiru. Você vê que ali na do Carandiru aparece até o fenômeno do Rapa, né? O Rapa narrando aquelas chacinas como grupo, né? A denúncia, aquilo do Drauzio Varela, aí super conhecido, foi alguém que estava ali naquele contexto. Então, as chacinas, elas marcam a redemocratização, apesar de que sempre teve os esquadrões da morte, e algo que foi pouco visto pelos pesquisadores, pelos historiadores e tal, foi a repressão às favelas, repressão às agremiações, aos movimentos, né, de pessoas mais pobres, pessoas negras, como nos bailes blacks, né? Teve aqui o Dom Filó, no Rio de Janeiro, fazendo os bailes blacks no Clube Renascença, e a rapaziada recebia a dura da polícia, o pessoal era preso, era torturado, tudo conforme o padrão, né, que a classe média branca recebeu. Ali a lei, né, de certa maneira era igual. Né, quando começou a juntar muita gente, e não era nem tanto vamos dizer assim, por um conteúdo, né, um conteúdo intelectual, né, vamos fazer uma guerrilha marxista, nós somos aqui maoístas, somos qualquer coisa, né, o pessoal dos Body Blacks não era isso, mas pelo comportamento, o comportamento irreverente, os cabelos, as roupas, a dança, mas estava dando muita liberdade, aquilo ali cheirava algo subversivo. Então, os bailes foram atacados, como depois os baile funks também, por outros motivos e outra conjuntura, e as favelas também foram alvo de repressão, até para quando né, atinge algum interesse de Estado mais imediato. Então, o Pedretti, né, o Lucas Pedretti avaliou isso aí, estudou isso aí, no mestrado, no doutorado, mas aí bastante, mas ainda é algo incipiente, relativamente incipiente. E você tem, claro, sempre os esquadrões da morte, o Lecoq, da vida, vários, né, que foi degringolar e se cruzar com o jogo do bicho, com um monte de outras coisas. Então é quase que fosse uma história circular, uma história que não passa. Pode ser que a gente, pegando a documentação antiga, pegando os jornais antigos, tenha o relato desses massacres, dessas chacinas,
mas com uma chave diferente. Nem tanto uma linguagem diferente, eu acho que a linguagem é a mesma, né? A linguagem de condenação dos criminosos, uma linguagem de que a justiça está sendo feita, existe um justiçamento ali acontecendo. Mas no caso, muda então, se não muda a linguagem, muda a gíria, vamos dizer assim. A gíria, né, de 50 anos atrás era diferente da gíria atual, né? O modo de falar era um pouco diferente, mas estava se falando a mesma coisa. Então isso é um sintoma, né, de algo permanente na sociedade. Você vê isso acontecer de novo, agora, né, você vai ver isso acontecendo outras vezes. Enfim, a própria frequência desses acontecimentos é algo interessante de se analisar como um sintoma social. Bom, isso é um tema grande, né, que dá para fazer uma série de debates. A intervenção do Kuczynski é uma intervenção que dá para ser debatida. A intervenção do Joel, né, dá para ser discutida também. Eu vou fazer o seguinte, a ideia agora, eu estou retomando o canal, quem vê até o histórico aqui vai ver que tem tempo que eu não publico. A ideia aqui é abrir esse debate mesmo, né? Começar com um vídeo mais curto, fazer muitos vídeos longos, eu cheguei a fazer vídeo de 1 hora e meia, com frequência, né? Nunca acho que fiz vídeos tão curtos assim. Então a ideia é voltar aqui, mas voltar com vídeos mais curtos. Eu vou deixar o link aqui para o artigo que eu escrevi com mais detalhes, né? Está por escrito do que eu falei aqui, tá por escrito o que eu falei aqui no Substack. E também tem um mini curso assim, bem curtinho, são 4 aulas na verdade, né? Que eu resgato várias dessas histórias. A história da Vera Silvia Magalhães, que é um caso bem específico de alguém que frequentou a luta armada, o caso, né, com detalhe aí do Joel, com todos os detalhes do Joel, o caso do Zé Dirceu, o caso da Olga Benário, né? Eu faço um resgate assim, histórico de como é que foi essa repressão ali atrás com a Olga Benário. Tem isso no Substack também, um pouquinho dessa história da Olga Benário e o lugar de memória, né? A casa lá na Rua Honório, no Caxambi, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Tem uma reivindicação de ali se tornar um lugar de memória. Ali foi o lugar onde ela foi presa e foi onde ela salvou o Prestes, né? Enfim, o pessoal ia queimar o Prestes, né? Na hora, quando invadiram a casa, ela se jogou na frente dele, o negócio arrefeceu, não queriam matar a mulher, e ali ela foi presa e foi a partir dali que ela depois, né, foi deportada, foi lá para a Alemanha nazista, para ser degolada. Então tem um caso, enfim, inclusive o caso assim, do histórico dela, enfim, uma certa biografia, como é que ela funcionou, até como sintoma dessa redemocratização, que ela fica muito famosa com o livro do Fernando Novaes, Moraes, né? Acho que é Moraes o nome dele, Fernando Novaes é o historiador. Ela fica muito famosa, tem um filme e tal, ela acaba suplantando na redemocratização a figura do Prestes, que sempre foi a figura histórica, lendária, aqui no Brasil. Então tem todos esses debates sobre os lugares de memórias difíceis, né? Os diferentes monumentos, as diferentes frentes aí que se coloca para poder que essas memórias que são silenciadas, essas vidas que são silenciadas, e agora a gente volta para um estado normal, vamos dizer assim, que a classe média já não é atacada tão mais de frente, então as vidas negras, as vidas dos mais pobres são atacadas, né, com a frequência, que isso seja colocado no debate público de uma maneira interessante, mas, ou seja, interessante também a partir do momento que você tem uma perspectiva histórica, uma perspectiva comparatista, não só a denúncia, né, mas uma análise, uma abordagem. É isso. Fico feliz aí de recebê-los, né, de volta depois desse tempo todo e que vocês possam ver aqui os links abaixo com os textos mais desenvolvidos e que a gente consiga discutir, tá bom? Futuramente. Beijo aí para todo mundo.